Goiás novamente faz uma boa partida, dessa vez contra o Palmeiras no Allianz Parque. Infelizmente, né, se despede muito mais pela qualidade do adversário do que propriamente de alguma outra fragilidade. É óbvio, né? Se a gente pegar o elenco principal do Palmeiras e comparar com o Goiás no profissional, já vai ter aquela discrepância. Nas categorias de base não seria diferente, né? Muito normal, orçamento, uma equipe que não só tem a melhor base do Brasil, mas por que não, do futebol mundial, e vem fazendo um trabalho espetacular nos últimos 8, 6 anos, né? O Palmeiras realmente vem sendo o grande brilho aqui no futebol brasileiro e não deu para o Goiás mesmo fazendo uma boa partida. Se a gente fosse pegar apenas as grandes chances, né, no momento para valer do jogo, o Goiás criou bem mais, mas infelizmente parou no quase, né, e também no bom goleiro do adversário. Quero comentar para vocês o que foi essa partida, trazer aqui um pouco mais das minhas impressões e se você deixando aqui embaixo também nos comentários o que você enxergou de positivo, de negativo, infelizmente parando, mas nas semifinais, para um elenco que foi todo remontado no ano passado. O próprio diretor do Goiás, o Eduardo Pinheiro, não tinha essa expectativa de chegar longe na competição. O Goiás foi muito mais longe do que qualquer um de nós torcedores imaginava, principalmente naquela reta final difícil, né, como foi na temporada passada. Esse será o principal assunto que quero falar aqui com vocês, né, no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, deixe seu like aqui embaixo, também se inscreva no nosso canal. Esse vídeo saindo aqui quase meia-noite no sábado, porque não tinha outra maneira. Como o Goiás joga amanhã no domingo, às 10h30 contra o Iporá, se eu não postar hoje, ele vai ter que sair amanhã ou de manhã ou de tarde, né? Então não ia combinar muitos horários, então por isso, né, postando nesse horário, mas valeu pela essa ótima participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então compartilhe o nosso canal, também se inscreva no nosso canal reserva, né, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Bora lá então falar um pouco mais sobre essa partida, que infelizmente acabou mudando, né, para o Allianz Parque, que certamente faz uma diferença muito grande a favor do adversário, mas falando principalmente aqui pelo lado do Goiás, na escalação a saída do Pedrinho, que não foi possível fazer aquela função como ele vinha jogando, né, como um camisa 9, o Cauã entrou na sua vaga e fez sim uma boa partida. No restante, o mesmo time anteriormente, né, com o José Catula no gol, lateral direito é com o Diego, os dois zagueiros o Mina e o Nolasco, lateral esquerdo o Xavier, os 4 meias na teoria, o Simeone sendo o primeiro volante, o Andrei caindo mais pelas beiradas, o Cauã caia como um meia esquerda e o Alan mais centralizado. Foi bastante discreto nesse jogo lá em São Paulo. E lá na frente ficou o Wendel e o Vitor Hugo. Eu não consegui perceber quem seria esse camisa 9. Na minha visão, o Goiás chegou principalmente como uma surpresa, como foi no caso do Andrei, né, que ele marcou o gol ali de cabeça entrando dentro da grande área. O Wendel caía mais pelo lado esquerdo e o Vitor Hugo fazendo a sua função de praxe, né, caindo um pouco mais pelas beiradas, e o Cauã como o meio esquerdo. Então foi sim um jogo de muita movimentação do Goiás. E começou em cima, sem medo, não sentiu ali aquela pressão da atmosfera, né? Obviamente, acho que hoje eu não consegui ver o público exato, mas certamente tinha mais de 30, 40 mil torcedores lá no estádio do Palmeiras. E eles não sentiram o gramado também, que é diferente, né? A grama sintética dá um ritmo diferente à partida. E o Goiás teve sim boas oportunidades, como por exemplo as jogadas que sempre começavam mais pelo lado esquerdo, com o Wendel e também o Xavier, aquela boa movimentação pelas beiradas e sempre tentando sair também jogando no meio de campo, principalmente com o Simeone, né, que ficava os dois zagueiros e o Simeone um pouco mais avançado para fazer essa saída de bola. Dos 15 aos 25 minutos, do comecinho do jogo, né, dos 2, 3 minutos até uns 15, o Goiás, olha, teve escanteio, teve pressão ali em cima, mas nada de nenhuma finalização, né, dentro da grande área ou algo nesse sentido. Faltou aquela visão de gol. Eu acho que o Pedrinho hoje certamente fez muita falta, né? Se ele tivesse lá na frente, acho que o Goiás poderia ter aproveitado melhor essas possibilidades, mas não fez o seu gol. Dos 5 aos 15 minutos, basicamente foi muito melhor na partida. Aí dos 15 aos 25 deixou o Palmeiras controlar um pouquinho melhor a partida, mas sem, por exemplo, criar grandes oportunidades, exceto a do chute do Kelvin, né, que acertou ali uma paulada de fora da área, inacreditável, né, um golaço aí do cara, não tem como a gente reclamar muito, mas as jogadas do Palmeiras vinham se criando bem mais pelo lado direito ali na vaga do Diego. Eu não sei o que eu faria diferente, porque já tinha dois volantes de maior marcação, né, que era o Simeone e o Andrei. Talvez poderia ser, por exemplo, um terceiro zagueiro, mas não foi um esquema que o Goiás adotou muito durante essa copinha. Acho que a entrada do Cauã foi bem mais benéfica do que uma suposta entrada de um terceiro zagueiro, para fazer ali aquele quinteto, né, de 5 jogadores lá atrás. Mas enfim, faz parte aí do jogo. Acho que aquelas possibilidades é muito mais pela qualidade do Kelvin, né, do Palmeiras, e do Estevão também, que é fenomenal, esses dois jogadores do Palmeiras, penando principalmente por conta da qualidade. O gol aos 25 minutos, né, que o Goiás acaba sofrendo.
E teve ali algumas boas possibilidades depois disso, principalmente pelo lado direito do campo. O Palmeiras sempre utilizando as costas do Diego. Teve até um chute também que passou bem perto, mais ou menos naquela possibilidade. O Wendel caindo mais pelas beiradas, também teve boas jogadas indo até a linha de fundo, encarando a marcação. Foi muito bem no primeiro tempo. No segundo foi bem mais discreto, né? Uma bela jogada ali que ele foi para cima da marcação na linha de fundo, chutou para uma boa defesa do goleiro, mais ou menos com uns 30 minutos de jogo, né? Posteriormente a isso, teve uma boa invertida de jogo do Cauã para um chute muito forte do Diego, lateral direito, que apareceu bem lá dentro da grande área, aos 32 minutos, né, uma boa defesa do goleiro do Palmeiras e logo sai o gol. É bom que o Goiás hoje, ele penou depois que empatou, né, que teve as chances, mas não fez o gol. Mas geralmente nessa copinha, quando tem uma chance não faz, a segunda também não fez, no máximo na terceira já acontece, como foi mesmo, né, tendo um adversário difícil pela frente, esse gol aos 34 minutos a cabeçada do André, após uma boa jogada do Alan, que fez ali uma boa movimentação pelo lado direito do campo, distribuiu para a chegada do do Vitor Hugo, até a linha de fundo, ele cruzou de direita e um golaço ali do André de cabeça, né, após uma boa movimentação, e isso que eu avalio ainda como melhor, né, um time que sai jogando, toca a bola, inverte para um lado, vai para o outro, não tem essa coisa de balão louco, lá para frente, buscar cabeçada, casquinha, nada disso, isso é muito válido no futebol, mas o Goiás mostra também que é sim possível fazer algo diferente, né, mesmo tendo uma receita bem menor até mesmo nas categorias de base. Empata o jogo, consegue ter um grande volume ainda lá na frente, principalmente com o Cauã, caindo mais como um meia esquerda. Teve, por exemplo, aquela boa jogada dele, onde ele limpa a marcação e chuta de longa distância, que é uma característica também, né? Foi uma característica, infelizmente, né? Do time do Mário Henrique, infelizmente pela campanha, né? Não a característica. Do Mário Henrique nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior, esse chute dele aos 36. Então foi basicamente isso. O primeiro tempo, o Goiás mereceu até ter feito um outro gol no finalzinho da primeira etapa, pressionou, o goleiro do Palmeiras tirou ali algumas boas jogadas, mas não foi tão incisivo. O Palmeiras, a única chance que ele teve na primeira etapa, infelizmente, acabou marcando o gol. No segundo tempo, é um jogo bem mais morno. Não dá pra dizer que assim, o Goiás ficou com medo ou algo assim, mas eu diria que é muito mais pelo cansaço. O Goiás em nenhuma fase ele jogou na mesma que estava, por exemplo, o seu adversário. Quando enfrentou o Porto Vitória lá no primeiro mata-mata, jogou em Taubaté, que foi onde ele fez a primeira fase, né, o adversário. Posteriormente a isso, o Fluminense foi a mesma história, o Novo Horizontino também do mesmo jeito, o Sport, e agora o Palmeiras, que não havia jogado, obviamente, no Allianz Parque nessa temporada, mas é o estádio do time, né? Então, convenhamos, não tem como fugir muito disso. E essas longas viagens do Goiás também fez muita diferença, com um elenco muito curto. O Goiás só tem 20 jogadores, uma reformulação absurda, né? Volto a dizer, eu não tenho essa informação, mas eu acho que a diretoria, se chegasse no máximo até na primeira fase de mata-mata, já estaria passando de bom dessa campanha, né, para 2023. Que bom que o time encaixou e foi mais longe, mas essa alteração, não só do planejamento, mas também pela quantidade de jogadores, faz sim muita diferença. Sobre o segundo tempo, o Goiás começou até bem, teve aquela chance ali do Vitor Hugo, que quase marcou aquele golaço, né, de bicicleta aos 13 minutos, novamente uma belíssima defesa do goleiro do Palmeiras. O Goiás deu sorte também com o chute do Estevão, né, driblando ali todo mundo, umas 5, 6 jogadas pela frente, o goleiro, o Catula, salvou o Goiás naquela ocasião. Então dá pra gente começar que no segundo tempo, né, começou com uma boa chance para cada lado. O Goiás arriscou de chutes de longa distância com o Cauã, mais ou menos ali por volta dos 10, 13 minutos, e acaba levando o gol basicamente parecido, né, em relação do que foi, por exemplo, na primeira etapa. Até pegar aqui pra gente verificar certinho. No segundo tempo, o Goiás levou o gol aos 17 minutos. Na primeira etapa foi aos 25, né, então dentro desse período da partida, que estava ficando aquele joguinho morno, até mesmo para, quem sabe, a gente encaminhar uma disputa nos pênaltis, não foi possível, né, um cruzamento ali da direita, e sempre o Palmeiras usando muito esse corredor. Eu acho o Ivo um pouco melhor fisicamente, acho que ele seria melhor, uma alternativa para o segundo tempo do que foi, por exemplo, a volta do Xavier, mas faz parte do futebol, como eu falei para vocês. Agora é muito fácil, né, falar que eu colocaria um terceiro zagueiro, mas o Cauã no meio de campo funcionou muito bem também fazendo aquele quarteto, então é difícil, eu prefiro muito mais olhar pela qualidade do adversário do que agora vir aqui e falar uma coisa diferente aqui. Não, acho que o time foi muito bem para esse jogo, foi bem treinado, acabou não levando tanta sorte. O gol contra do Nolasco, que é um tipo de gol que, assim, só o cara que nunca jogou ali na defesa vai criticar, né? Se ele não tirasse a bola, o cara atrás faria o gol. Então, enfim, não tinha muito o que fazer. Aos 17 minutos, o Goiás tentou, mudou, mas não aconteceu mais nada. Acho que a gente podia parar o vídeo aqui agora e acabou o jogo, porque não teve mais nada. O Palmeiras teve uma outra jogada de maior velocidade, quando o Goiás perdia a bola. Lá na frente não chegou nada. O Valber acabou até entrando, né, para fazer aquela função como um jogador mais centralizado, na vaga do Alan, que foi muito discreto
nessa partida de hoje. Outras mudanças, o Ivo entrou na lateral esquerda na vaga do Xavier e o Reginaldo também lá na frente no Vitor Hugo, além do Miguel, né? O Miguel também entrou na vaga do Simeone, mas não conseguiu agregar tanta coisa assim nos minutos finais e ficou aquele jogo meio morno ali, o Goiás mais querendo abrindo muito a defesa, né? Que quando você abre, tira um volante e deixa só os dois zagueiros lá atrás, uma bola que você erra, você pode deixar um contra-ataque absurdo. O Palmeiras teve pelo menos umas 3 chances dessa maneira, acabou não levando também muita sorte. Então, foi basicamente isso. O jogo funcionou só até uns 10 minutos pelo lado do Goiás, depois que levou o gol, acabou com tudo, mas como eu falei pra vocês, tendo essa sequência absurda de jogos, os jogadores também longe da família, isso faz uma diferença absurda, né? Se um jogador que hoje tem 25, 30 anos no profissional acaba sentindo, imagina esses garotos aí com 18, 17, 19 anos, faz uma diferença do caramba, então não tem nada que a gente reclamar. Foi eliminado por um outro grande time também, então bola pra frente. E o principal, né, é a utilização desses jogadores no elenco de cima. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários. E para falar do jogo de hoje, pra gente colocar aí os 3 principais jogadores, acho que eu destacaria, vamos ver, acho que o Andrei pelo gol fez sim uma boa partida, o Vitor Hugo pelas jogadas de maior risco e o Wender fez um bom primeiro tempo, mas no segundo discreto. Eu vou dar então a terceira colocação para o Cauã, que arriscou todo momento, fez boas jogadas ali pelas beiradas. Esse cara só tem 17 anos de idade, né? Um absurdo. Se continuar dessa mesma maneira, jogando bem, tendo a cabeça no lugar, vai ser um dos melhores jogadores aí do futebol brasileiro, sem dúvida. E pode deixar sua avaliação dessa copinha. Eu já tinha feito esse vídeo falando de cada um dos jogadores, quem pode ter chance, as brechas no elenco de cima também. Eu vou deixar esse vídeo aqui na tela final. E basicamente isso, né? Infelizmente terminou, mas a gente não pode reclamar não, né? O último jogo da copinha vai ser no dia 25, não, até confirmar aqui, 25 vai ser na quarta-feira. O Goiás foi na última data possível dentro da copinha, a penúltima, né? Então não tem nada que a gente reclamar, jogou bem, algumas boas estrelas nessa copinha, com o elenco todo reformulado. Então vejo boas perspectivas aí pela frente e pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários e também o like, né? Gravando o vídeo aqui quase 11h30 da noite, em Caldas Novas ainda, então acho que merece pelo menos seu like aí também, seu comentário e compartilhar o nosso canal aqui também para quem você conhecer e nosso canal de cortes também aqui embaixo na descrição. Valeu! E amanhã também tem o jogo contra o Iporá, 10h30, então vai acabar mais ou menos meio de meia, 1 hora, ali deve ter o vídeo nosso aqui do pós-jogo, né, nessa partida também, então pode se inscrever aqui embaixo do outro pós-jogo, tomara que não seja com 2 derrotas, né, em menos de 12 horas. Valeu!